Bom dia, bonjour. Era-se uma vez. Pela mágica dessa fórmula encantatória, surgem em nosso imaginário uma miríade de histórias fabulosas, com animais, fadas, bruxas, belas adormecidas e sapos que se convertem em príncipes. Cinderela, o gato de botas, o pequeno polegar, a pequena sereia, o patinho feio, o chapeuzinho vermelho, entre outros, fazem hoje parte de um imaginário comum nas culturas ocidentais, tendo ganhado fama literária a partir dos contos escritos por Charles Perrault no século XVII, mas também pelo dinamarquês Hans Christian Andersen ou pelos irmãos alemães Grimm, isso no século XIX, no auge do romantismo europeu. Nesse vídeo, eu gostaria de apresentar um enfoque crítico que me parece original e interessante para entender melhor a potência narrativa desses contos. Esse enfoque crítico se encontra no livro de Jean-Michel Adam e Ute Eidmann, esse aqui. Em dois outros vídeos eu falarei de dois contos específicos, Chapeuzinho Vermelho e O Gato de Botas, para ver de maneira concreta como se aplica a chave de leitura proposta por Adam e Eidmann. Mas nesse primeiro vídeo, por enquanto, vamos esclarecer o campo teórico que eles defendem. E antes de falar mesmo das ferramentas teóricas e críticas que Adam e Eidmann estão oferecendo, eu preciso dizer em que medida o livro deles se diferencia das principais correntes até então desenvolvidas na análise de contos. Sobre esses contos maravilhosos que eu mencionei, ou muitos outros que circulam em diversas partes do mundo, são muitos os estudos que foram realizados a partir de um viés antropológico ou folclórico. Uma palavra, folclore, ou então a derivação adjetival folclórico, que remete ao conhecimento dos povos. E essa é mesmo a etimologia da palavra, porque em inglês, folk significa povo e lore designa as tradições, as histórias. Os estudiosos folcloristas se interessaram muito por esse objeto, o conto maravilhoso, considerando o resgate de tradições populares nesses contos e apresentando esquemas narrativos arquetípicos que atravessariam as culturas e seriam representativos de temas universais. O norte-americano Thompson e o finlandês Arne propuseram, dessa forma, listas de contos-tipos, nos quais se integram diversas variantes ou versões do mesmo conto. Mais tarde, o formalista russo Vladimir Prop, em Morfologia do Conto, publicado em 1929, repertoria 31 funções e 7 esferas de ação que permitiriam classificar todos os contos maravilhosos ao redor do mundo. Ele propõe, em particular, uma análise interessante dos elementos narrativos que desencadeiam o maravilhoso, o aspecto maravilhoso. Um animal que fala, uma paisagem que se anima, uma fada que transforma o destino de outros personagens. Aqui mesmo, no Rio Grande do Norte, de onde eu realizo esse vídeo, Luiz da Câmara Cascudo, em Contos Tradicionais do Brasil, 1946, um livro onde ele compilou vários contos da tradição oral brasileira, Luiz da Câmara Cascudo vai apontar para associações entre esses contos nacionais e categorias típicas ou padrões universais de histórias populares. Outra vertente das pesquisas sobre os contos, bem comum, é a dos estudos com viés psicológico e psicanalítico. O estudioso mais famoso nessa perspectiva é provavelmente o norte-americano Bruno Bettelheim, que, em Psicanálise dos Contos de Fada, The Uses of Enchantment, publicado em 1976, analisa em que medida as histórias dos contos ajudariam os auditores, leitores, e em particular as crianças, a superar alguns complexos, tais como o complexo de Édipo, as rivalidades entre irmãos, e aqui eu estou pensando, por exemplo, no conto Os Três Porquinhos, em que o leitor vai aprender o princípio de realidade também, né? Porque tem dois porquinhos que estão levando a vida de uma forma assim
leve, mas o terceiro que está trabalhando mesmo. E dessa forma, os leitores, lendo os contos, podem crescer emocionalmente. Um reparo. Não sei se vocês já observaram a violência, os atos terríveis que podem acontecer nesses contos. Esses contos são tudo salvo histórias ingênuas e tranquilas. E, segundo estudiosos como Bettelheim, os contos apresentam, então, as águas turvas do nosso universo interior e indicam caminhos de resolução através de desenlaces felizes. Mas, então, se Jean-Michel Adam e Uta Eidman não se encaixam nem numa análise psicológica, nem numa ótica folclorista, qual é a perspectiva deles e em que medida essa perspectiva representa um distanciamento dos dois enfoques que eu já mencionei? Para entender melhor, é preciso ler Adam e Eidman. Então vamos lá. L'idée que Perrault, parmi d'autres auteurs du XVIIe siècle français, aurait puisé ses célèbres contes dans une tradition populaire ou folklorique éloignée de toute culture écrite, est encore solidement ancrée dans l'opinion commune et même dans la recherche. Ou seja, há uma ideia dominante, tanto para o público assim vulgo, quanto para a pesquisa, segundo a qual Charles Perrault, esse escritor do classicismo francês, ele teria transcrito as histórias dos contos a partir unicamente de fontes orais, do mundo popular, do mundo rural, de tradições eventualmente célticas, né, que o povo dos gauleses povoava o território da França há muitos séculos. Enfim, tem essa ideia. Mas, selon l'hypothèse défendue ici, les contes et nouvelles du XVIIe siècle s'inscrivent tout au contraire, dans un dialogue très complexe avec les textes et les genres des cultures anciennes et modernes. O que Adam e Eidman estão nos dizendo aqui é que, na verdade, Perrault está escrevendo textos sofisticados que estão em diálogo com várias tradições literárias, tanto da antiguidade quanto de contos mais recentes escritos em língua francesa, mas também em outras línguas, como o italiano. Certo? Continuamos. Ce livre met en œuvre une méthode d'analyse comparative, différentielle et non universalisante. Essa frase é chave. O enfoque de Eidman e Adam é comparativo. Ou seja, vamos comparar vários textos, várias variações assim de contos, contos diferentes, e ver em que medida Perrault vai, de certa forma, imitar algumas coisas, pegar alguns ingredientes de textos anteriores, mas reelaborando esses textos e criando contos originais, sofisticados. Essa é a ideia de Eidman e Adam. Logo, os autores dizem: cette approche permet de montrer que les textes que nous regroupons aujourd'hui dans le macro-genre conte ne relèvent pas d'un genre aux caractéristiques universelles, mais de pratiques discursives qui se différencient de façon significative selon les langues, les cultures e les époques. Então, na verdade, Adam e Eidman estão totalmente no oposto da visão folclorista. E estão nos dizendo que esses textos, esses relatos, chamados contos, eles se diferenciam uns dos outros segundo as línguas, as culturas e as épocas. E é preciso, para enxergar isso, voltar à matéria textual mesmo, ou seja, analisar, apoiando-se na análise do discurso, na crítica literária, analisando a língua, os verbos utilizados, o vocabulário utilizado, as estruturas de narração, tudo isso. A postura crítica de Adam e Eidman, ela é bastante radical, porque ela vai contra-atacar de maneira frontal todos os estudos, e são muitos, de cunho folclorista antropológico. Isso significa que nós precisamos, definitivamente, descartar a questão da origem e do ato de narrar, que pode eventualmente encontrar convergências em culturas distintas? Bom,
a essa pergunta, eu acho que Ayman e Adão responderiam claramente sim, sim, é preciso descartar essa questão da origem. De um ponto de vista muito pessoal, ainda acho que é possível conciliar, de certa forma, essas posturas. Ainda é possível refletir sobre esquemas narrativos e temas que podem ser encontrados em contextos culturais diferentes. E a abordagem de Ayman e Adão não impede, ao meu ver, de pensar filosoficamente e antropologicamente sobre a necessidade para o ser humano de expressar preocupações humanas e psicológicas a partir de certos padrões narrativos. Mas o que a postura crítica de Ayman e Adão faz, e aí eu acho ela deslumbrante, muito interessante, é que ela realmente restabelece a importância de tomar em conta o contexto socio-histórico de produção desses contos e analisá-los a partir de uma investigação textual. Uma coisa como o direito de primogenitura, uma coisa que aparece em muitos contos, e na verdade isso reflete uma preocupação do século XVII, em que existia para as famílias nobres esse direito de primogenitura. Então é importante destacar esses pequenos fatos, além de estudar linguisticamente esses contos. Sem tomar em conta essa historicidade, não dá para entender o jogo particular que Perrault elabora para plasmar, moldar novas configurações de um gênero ou conto. Sem nenhuma dúvida, Perrault foi um leitor das Metamorfoses de Apuleio, o escritor latino. Livro que foi também conhecido como O Asno de Ouro, e no qual o narrador, cujo nome é Lúcius, é transformado em asno, sem querer, por causa de uma inadvertência da amante dele, Fotis. Para curar essa doença, o fato de ser transformado em asno, Lúcius tem que buscar rosas, e é nessa busca por rosas que vai aprendendo e contando inúmeras histórias e fábulas. Pois encontramos aqui o mecanismo narrativo das histórias inseridas. E podemos também pensar no caso das histórias que se encaixam uma na outra nas Mil e Uma Noites, contos descobertos pelo Ocidente apenas no início do século XVIII, graças à tradução a partir do árabe do francês Antoine Galland. E vale destacar a proximidade temporal entre a publicação dos contos do Perrault, que é realmente 1695, 1697, com diferentes versões, e por outro lado, Antoine Galland, 1704, se não me engano, As Mil e Uma Noites. Perrault, então, se inspirou do mecanismo narrativo de Apuleio. No livro de contos dele, também encontramos um truque para o surgimento das histórias. No prefácio do livro de 1695, Perrault dedica o livro à neta do rei Luís XIII e diz que os contos teriam sido escritos pelo filho dele, de 19 anos e que se chama Pierre d'Harmancourt. Esse filho teria ouvido as histórias de uma velha senhora do mundo rural, uma governadora que cuidava do pequeno Pierre. Portanto, Perrault qualifica os relatos como contos dos nossos antepassados. Os contos, na versão de 1695, são acompanhados de uma gravura que representa essa velha senhora, uma finlandeira, misteriosamente chamada Mãe Gansa, numa referência provável a uma tradição da Idade Média. Perrault, como Apuleio, acha no filho e na Mãe Gansa intercessores, e ele despista, na verdade, os leitores, fazendo com que esses leitores acreditem que estão frente a textos muito ingênuos para crianças. Mas a diferença de Apuleio, os contos não são narrados na primeira pessoa e as histórias não se inserem uma na outra.
O que Perrault teria buscado é apenas criar uma certa coerência entre histórias diferentes, como num jogo de espelho. E nisso, ele segue o modelo de um escritor espanhol muito lido na época, nada menos do que Miguel de Cervantes, e suas histórias exemplares. Exemplares. Aliás, é um adjetivo que merece ser destacado. As histórias de Perrault, como as de Cervantes, não são ingênuas. O narrador aparece para se distanciar dos personagens, vez ou outra, com proposições incisas, né? Proposições que se intercalam no texto. E, sobretudo, ele faz uso de pequenas moralidades no final dos contos. E aí é preciso mencionar um outro escritor ao qual Perrault está respondendo indiretamente. Esse escritor, também é famoso, é Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine também reatualiza um texto de Apuleio, a fábula de Amor e Psique, mas a diferença é que o texto de La Fontaine quer, antes de tudo, divertir a corte, oferecer histórias que correspondem com aventuras galantes, né, do mundo um pouco libertino, enquanto Perrault, claramente, ele quer ao mesmo tempo divertir e instruir, ensinar, com algumas moralidades cujos sentidos são, muitas vezes, e para o leitor atento, complexos e ambíguos. Dessa forma, Perrault redefine os contornos de um gênero antigo, cruzando referências diversas, que ele encontra na antiguidade ou em textos italianos das últimas décadas. E aí vale ressaltar a importância de um enfoque intercultural, para entender essas práticas discursivas e narrativas que são os contos, né? Textos escritos a partir de traduções. E essa intuição crítica de Heidmann e Adam, ela entra em ressonância com os trabalhos do professor Saulo Neiva, que foi meu orientador no doutorado e que trabalhou sobre a reatualização de diversas tradições genéricas. E ele pega, por exemplo, o caso da epopeia. Ele mostra como Fernando Pessoa, em Mensagem, ou o escritor das Antilhas, Edouard Glissant, vão renovar, reatualizar um gênero muito antigo, que é o da poesia épica. É preciso entender que a tradição ela não pode ser considerada como algo morto, mas ela é viva, ela é em constante transformação. E nessa ótica, vale destacar que Perrault, numa disputa intelectual do fim do século XVII, se define como um escritor, entre aspas, moderno, frente aos, entre aspas, antigos, que segundo ele e seus companheiros de luta, seriam imobilizados numa literatura velha, latina, sem muitas inovações. Bom, no entanto, vale dizer que do lado dos antigos tem escritores fantásticos, que ao contrário são muitos inovadores, como é o caso de La Fontaine, e a disputa, na verdade, ela é tão artística quanto política, pois se tratava de obter os favores do rei Luís XIV. Mas, de qualquer forma, podemos também dizer que a arte de Perrault ela é emblemática da prática da aemulatio e de uma composição que se funda numa ars combinatória. O escritor emula, ou seja, ele rivaliza com várias fontes, vários escritores, outros escritores. E ele combina influências distintas para inventar algo novo. E aqui, na verdade, eu estou me referindo ao trabalho do meu segundo orientador, na época do doutorado, que é João César de Castro Rocha, crítico que resgatou a importância, no fazer literário, da inventividade que se faz a partir do antigo e que dá luz ao novo. Né? A ideia da reciclagem de tradições e materiais textuais heterogêneos, pois é isso que faz Perrault, é isso mesmo. Adam e Heidmann estão numa linha parecida com a de Saulo Neiva e João César de Castro Rocha, sendo que eles destacam o princípio dialógico que vem de Mikhail Bakhtin, né, o formalista russo. E aí eu cito Tzvetan Todorov, que fala da teoria de Bakhtin. La voix individuelle ne peut se faire entendre qu'en s'intégrant au cœur complexe des autres voix déjà présentes. Ou seja, uma voz individual literária
só vai se fazer ouvir, entender, a partir da integração de uma rede complexa de outras vozes já presentes. Aliás, isso é válido para qualquer discurso, não só o discurso literário. E Heidmann e Adam concluem, a partir dessa noção de princípio dialógico, que está no cerne aí da intertextualidade, a relação entre vários textos, eles concluem: un conte construit ses effets de sens en réponse à d'autres contes et à d'autres genres de discours proches ou lointains dans un jeu perpétuel de variation et de renouvellement de sens. Há um jogo permanente de variação e de renovação dos sentidos. Les contes et nouvelles que nous avons analysés mettent en œuvre des dialogues intertextuels qui font de véritables palimpsestes. Os contos, como os contos de Perrault, mas também dos irmãos alemães Grimm, eles se configuram como palimpsestos. Palimpsesto é uma palavra que designa um manuscrito reescrito várias vezes, que podemos apagar, rasurar e reelaborar permanentemente. Esses são os contos analisados por Heidmann e Adam. Adam e Heidmann sugerem que esse palimpsesto ele depende das diferentes versões que foram realizadas posteriormente às de Perrault, e ele depende igualmente das leituras diferentes que nós fazemos de um texto segundo a época em que nós vivemos. Então, por exemplo, um conto como Cinderela, obviamente, no imaginário aí das culturas ocidentais, depende muito hoje da versão que foi feita pela Disney, né? A animação. E sobre as leituras diferentes que nós podemos realizar segundo as épocas, tem o exemplo do Chapeuzinho Vermelho, que foi redescoberto, que foi escrito por Perrault, né? Foi redescoberto no século XIX com uma nova versão escrita pelos irmãos alemães Grimm, e essa versão dos irmãos Grimm hoje é a mais difundida e, de certa forma, apagou um pouco o texto de Perrault, que é lido muito diferentemente do que era lido antes da versão dos irmãos Grimm. Ou seja, o romantismo, que é a época do Grimm, influenciou a maneira de ler o conto de Perrault por causa das reatualizações realizadas pelos irmãos Grimm. Mas isso é um elemento que nós vamos ver no próximo vídeo. E eu vou me despedir agora.